seja muito bem-vindo ao Em Movimento, Ciência, Saúde e Escolha Real. Estamos aqui neste episódio com uma convidada muito especial para falar sobre saúde, lembrando que saúde não é um remédio único, mas uma soma de pilares onde trabalhamos para alcançar, então, essa liberdade, autonomia e a saúde que desejamos. E hoje nós vamos falar sobre um pilar muito importante que deu o nome ao meu programa, que é o movimento. Mas o movimento não é simplesmente treinar, fazer treino, né? É uma soma de fatores que contribuem para a nossa autonomia, para a nossa força, para a nossa liberdade, né? E um dos fatores que influencia muito no nosso movimento é a fáscia, uma palavra que entra muito na moda, né? Falar sobre ela, mas pouca gente entende o que realmente significa ela na nossa vida. Eu recebo então a Fátima Brum, que é uma fisioterapeuta, também educadora física, com mais de 27 anos de experiência, com formações nacionais e internacionais, proprietária da equipe Fátima Brum, né, uma clínica de excelência que trabalha exatamente isso, né, o movimento na sua excelência. E eu gostaria então de te dar as boas-vindas, Fátima, para a gente poder ter essa conversa e esclarecer tudo para os nossos telespectadores. Obrigada, Zamara, é um prazer estar aqui e poder contribuir, né, com esse pilar tão importante que é o movimento. Então vamos lá, para aquecer aí o público, né? Em uma frase, o que tu mais resolve no teu dia a dia? Dor. Excelente. Dor, né? Acho que atualmente todo mundo tem algum tipo de dor, né? Mas dor nas costas é algo assim que mais aparece, né? Claro que as causas são diferentes. E aí é que a gente tem que saber avaliar para entender por que o paciente está com dor, né? Muito bom. E quando foi que a fáscia virou assim esse mapa tão importante? Quando é que tu te deu conta da importância da fáscia para o movimento, para alívio da dor? Quando eu percebi que a dor não era algo somente localizado, né? Quando o paciente referia a dor durante alguns movimentos e não só de uma forma pontual, né? Quando eu percebi que tu fazendo, né, dando um toque no tecido, mudava, como algo meio mágico, assim. Mudava a dor, a percepção do paciente, mudava o sistema nervoso dele, ficava mais relaxado. Então, eu comecei a perceber que a fáscia não era algo somente um ponto gatilho, né, que não era só uma densidade alterada, um nódulo, mas ela era muito maior do que isso. E qual é a queixa mais comum que chega para ti, que tem muita relação assim com padrões de movimento? Muito relacionado hoje, se fala muito em uso do telefone, né? Computadores, movimentos repetitivos, mas tem uma razão, né? A queixa maior sempre é essa anteriorização dos ombros, dor nas costas, encurtamentos musculares, rigidez. Não existe um padrão único, né? Mas um padrão que vai se compensando e vai se adaptando. E a queixa, para mim, principal é essa de ter mais essa inclinação, mais essa rotações de ombro, quadril, postura, né? As pessoas, elas querem resolver, entre aspas, a postura, né? Sem realmente se reprogramar, se reorganizar o corpo de uma forma mais ampla. Excelente. Agora, sim, para que o nosso telespectador compreenda melhor, né? Eu gostaria que tu definisse fáscia de um jeito que seja simples de entender. Bom, fáscia vamos pensar assim, como se nós tivéssemos uma roupa, um macacão inteiro, como se fosse o macacão do Homem-Aranha, que vai recobrir toda a região da cabeça e vai até os pés, até lá embaixo dos pés. Porque é um tecido que conecta, né? E ele também transmite força tensional, né? Ele dá tensão aos músculos. E quando ele se conecta, ele não é a gente diz assim, que nós não temos
604 músculos. Nós temos um músculo. Porque esse músculo que seria esse 604, mas que na verdade se forma ele se conecta como se fosse uma teia. Então, tudo está interligado. E é tecido, né? A gente sabe que é um tecido fibroso que precisa ter deslizamento. E aí é que entra o movimento. Então, aí tu já tem um spoiler da minha pergunta próxima, que é por que ela influencia, então, na dor, na rigidez e no movimento? Porque primeiro que a face é extremamente inervada. A gente acredita, né, e as pesquisas mostram que 40% da força tensional vem da fáscia e não do músculo. Porque o músculo, ele tem, que seria a miofáscia, né? Porque a face está recobrindo o sistema nervoso, os órgãos, enfim, tendões, cápsulas articulares. Mas quando a gente fala da fáscia muscular, a miofáscia, a gente está falando dessa fáscia que está lá recobrindo. Quando fica muito tempo parado, né? Muito tempo sentado ou um movimento repetitivo, essa fáscia, ela aumenta a densidade dela, ela fica um pouco mais rígida. E essa rigidez pode aumentar a disfunção, né, da articulação, dos tendões e causar um pouco mais de rigidez e até mesmo dor. E o segredo de tudo isso é muito simples, né? Levantar, fazer mais movimentos para que essa face possa ter uma hidratação melhor e fazer ter um melhor deslizamento. Muito bom. Nós sabemos, né, que sempre tem muitas informações vindas de todos os lados e entre elas acabam surgindo alguns mitos. Então eu gostaria que tu me dissesse qual é o mito que tu mais gostaria de quebrar, desmistificar, que rola aí pelo Instagram ou outras redes sociais. Bom, primeiro que eu sempre falo, né? Todo mundo tem uma receita, né? Infalível. E, tipo, faça 4 exercícios e acabe com a sua dor lombar. A gente sabe que a dor ela é complexa e ela envolve vários pilares. Esse é um deles, né? Como se fosse uma mágica e a gente sabe que não é. E a outra coisa, assim, que eu acho que é o uso, principalmente, assim, de uma técnica, porque não existe uma técnica infalível, né? Ou, sei lá, uma ventosoterapia. E quando eu vejo isso, pessoas colocando ventosas no corpo todo, como se fosse uma pizza calabresa, ou algo parecido com isso me dói, né? Então, acho que tem que pensar mais no sistema como um sistema mais complexo e não toda essa coisa mais linear, né? Olhando assim, olhando de uma forma muito única. Só uma técnica. Só uma técnica, né? Então, liberação miofascial, por que ela é boa e quando que tu recomendas? Então, até a gente fala assim, né? Que será que tá certo essa palavra liberação, né? Miofascial. Eu acho que ela tem a ver com a sensação de liberdade, né? Que tu sente depois. Quando que eu recomendo? Sempre. Por quê? Porque ela melhora, né, o deslizamento, porque ela se hidrata mais no momento em que tu diminui essa densidade. Então, a gente tem ali moléculas que ficam muito densas e elas não têm a mesma facilidade para se conectar com essa água, para poder deslizar melhor. Então, a gente, com a técnica da terapia manual facial, a gente consegue fazer com que essas moléculas fiquem um pouquinho menores. E isso faz com que elas tenham um melhor deslizamento e uma melhor conexão com a água. Isso e também para melhorar a mobilidade e a transmissão de força, porque quando tu tem algo que flui melhor, tu melhora a mecânica dos fluidos, ou seja, a drenagem linfática do corpo, tu melhora as pressões articulares e intraarticulares, tu melhora o movimento e a transmissão de força. Por quê? Porque tu tem melhor propriocepção, ou seja, tu tem uma melhor conexão, né, do teu corpo no tempo e no espaço. Tu consegue ter mais
ter uma consciência corporal melhor. Acho que a liberação ela te ajuda muito nisso. Não só na questão dor, né? Porque as pessoas às vezes procuram só porque tem dor, ou porque está travado, ou porque está sentindo ali uma mais rigidez, contratura, enfim. Eu até nem gosto muito de pensar na liberação miofascial assim, só como algo local, mas pensar o quanto que isso pode te trazer de benefício para o todo, né? Para ter essa matriz extracelular que tem um fluxo melhor. Então, ajudaria também para melhorar a performance e a longevidade do nosso movimento. Sim, tudo. Vai melhorar o sistema, né, circulatório, a gente vai ter um sistema mais equilibrado, porque tu tem distribuição de cargas e força tensional diminuída, né? E a gente sabe que quando tu tem tensões diferentes no teu corpo, o teu corpo vai ter que trabalhar em outra sintonia, né? Muito bem. Então, lembrando que liberação também ajuda a ter maior longevidade no seu movimento, né? Lembre-se disso quando procurarem. E uma coisa que acontece, assim, com muitas pessoas é aquele ciclo, né? Libera, melhora e depois volta tudo de novo, recontratura. O que a gente pode fazer, né? Qual é o passo que falta para a gente sustentar esse resultado? Sim, eu sempre falo assim, o paciente, melhorou. Quanto melhorou? Melhorou pouco, melhorou muito, melhorou, né? Não tem mais dor. Mas o que realmente segura, né? Será que mantém aquele padrão que ele saiu super bem? Então, para manter o padrão, precisa de reprogramar o movimento, né? Porque às vezes tu tem um movimento que é mais disfuncional e o corpo, ele não quer fazer esforço, né? O cérebro não quer ficar fazendo esforço. Ele sempre vai voltar para o padrão onde ele vai trabalhar menos, né? Então, o padrão, ele vai retornar na medida do teu dia a dia, o que tu faz. Se tu, por exemplo, faz exercício, isso te ajuda muito, né? A trabalhar força, por exemplo. E num padrão funcional, isso mantém por mais tempo, né? Aquela sensação de liberdade, diminuição da dor, por equilibrar, né? Esse sistema. Lembrando, assim, que o movimento é um dos pilares fundamentais para a nossa saúde. O que acontece com ela, com a nossa saúde, quando esse pilar está faltando? Nossa, essa pergunta, de uma certa forma, é muito simples, né? Basta a gente olhar para a natureza. Sempre falo que tudo que tu não entender, a natureza vai te explicar. Quando a gente tem um rio parado, água parada, a gente tem, entre aspas, morte, né? Porque não tem vida, não tem energia. E o corpo é igual. Um corpo que fica parado, fica sentado, é um corpo que não flui, né? E o movimento, ele te traz tudo isso, né? Ele melhora todos os aspectos, né? Dinâmicos, neurodinâmicos, hemodinâmicos, tudo isso vai estar ali em conjunto na medida em que tu vai te movimentando. Então, não se movimentar... um exemplo assim, vou dar um exemplo bem... Uma pessoa que... Por que idoso não deve ficar parado, né, sentado? Primeiro porque aumenta os riscos de ter infecções respiratórias, e é mais ou menos isso que mata o idoso, né? E porque ele está ali parado, o corpo não se movimenta, e aí cada vez tu tem mais perdas, né? Então, se movimentar é fundamental. Eu nem imagino alguém não se movimentando, porque o movimento ele vai te trazer algo muito precioso, que é qualidade de vida, longevidade e diminuição, né, de todo esse processo do envelhecimento que todos nós estamos experienciando, né? Na verdade, desde que a gente nasce. Então, eu acho que não entra assim na minha cabeça alguém que não se movimente. Muito bem. Tudo isso que a Fátima falou aqui, para mim, resume numa palavra muito importante, que é ter autonomia, né? Tudo que o movimento nos traz, força, movimento, vai te dar autonomia para viver uma vida plena, independente e feliz. E quando alguém te procura assim com dor e rigidez, o que tu vai priorizar primeiro? Força, mobilidade? O que tu acha que é mais importante começar?
Sim. Primeira coisa eu avalio, né? Porque tem pessoas que têm muita mobilidade, tem hipermobilidade, né? São pessoas que têm... E quando se tem muita mobilidade, a gente precisa do quê? Estabilidade. E como que eu vou dar mobilidade para alguém que já tem? Porque o que está faltando para ela é estabilidade. Quando essa pessoa não tem mobilidade, obviamente, a mobilidade é a prioridade, né? Mobilidade antes de força. Hoje, os americanos, eles falam em mostabilidade, que seria a mobilidade com a estabilidade, né? Em conjunto. Mas quando eu dou força antes da mobilidade, um corpo que não tem competência para atuar ainda em força, eu aumento o padrão disfuncional. Porque eu preciso ter mobilidade, né? Eu preciso ter um braço de alavanca, né? Onde o meu corpo consegue fazer os movimentos para todos os planos de movimento. Vou dar um exemplo. Se eu tenho vou jogar tênis, né? E eu tenho pouca mobilidade para fazer o armazenamento elástico aqui, a minha bolinha aqui, eu vou gerar menos potência. Se eu tenho um movimento que é amplo, eu vou gerar muito mais pool de recrutamento muscular, ou seja, eu vou gerar mais força e mais potência para poder ter um movimento eficiente. Então, força é um padrão de competência, né? Então, mas eu preciso antes ter mobilidade. Ontem alguém me falou assim lá no meu elevador, né? Mas por acaso, acho que a pessoa nem sabia. Eu perguntei, vai treinar? Ele disse, vou. Não, agora está muito da moda a mobilidade, ele me falou, né? Aí eu só, que bom, né, que ele tem essa consciência. Porque poucas pessoas têm essa consciência. Acham que mobilidade é alongamento, e não é, tá? Então, trabalhar essa valência física é fundamental, mas... Como eu falei, é importante sempre a gente avaliar para ver se aquela pessoa... O que ela precisa primeiro, né? Não é assim um protocolo. Excelente. E isso vai bem de encontro com o que todos os grandes estudiosos e especialistas em longevidade falam. É muito importante nós termos força, né? O músculo, eu sempre falo aqui, já falei nos primeiros episódios sobre isso. O músculo, ele é um órgão anti-inflamatório, ele tem uma série de benefícios. Mas poder usar o músculo com eficiência exige um merecimento, porque senão a gente começa a aumentar disfunções. E exatamente o que a Fátima falou é o que se fala em relação a isso. A gente tem que ter estabilidade, mobilidade, para que a gente possa explorar a máxima potência, né, e recrutar corretamente as nossas fibras musculares sem ou reduzindo o risco de ter lesões. Agora eu vou te pedir assim um exemplo, né, para a gente falar aqui para os nossos telespectadores que ainda não começaram ou que não estão fazendo de forma regular, o que é um mínimo eficaz para uma pessoa assim, tem 10 minutos por dia, começa alguma coisa, o que tu sugere? Bom, às vezes a pessoa pode perguntar assim, 10 minutos não é nada, é bastante, viu? Até dia 24 agora de janeiro, saiu na Lancet, que é extremamente respeitada, né? Uma revista valor, respeitada. Né? E sobre se tu aumentar 5% de atividade assim, moderada por dia, tu já tem um aumento uma diminuição da mortalidade em 7%. Então, parece bobagem, mas não é. Então, ali como a Tamara está falando, né? 10 minutos, pô, já vai fazer diferença para ti, né? Já vai aquecer melhor esses tecidos, né? Uma movimentação de quadril, até dançar, né? Dançar, fazer algum movimento do espreguiçar, ir para baixo, subir, respirar. Tudo isso vai ter uma diferença no final, né, do teu dia. Dá uma caminhada, tu pode dividir esses 10 minutos, se não tem mais do que isso, caminha 10 minutos de manhã, ou toda vez levanta, vai de escada, né? Tem tantas formas da gente poder, até no teu dia a dia, né,
leva o lixo tu lá para baixo. Se manter em movimento, Se né? manter em movimento. Não necessariamente tem diferença entre exercício físico e atividade física. Exatamente. Então, assim, aumenta a tua atividade física, tu já vai ter benefício. Exatamente. Então, agora sim, algumas chaves, né, para que as pessoas possam entender e começar a organizar o seu corpo. Então, a força. Por que a força protege a articulação e protege da dor? Porque a força, o componente dinâmico, né, do músculo, ele é um grande estabilizador. Então, quando a gente tem força, a gente aumenta a estabilidade, a gente diminui as pressões nas articulações, a gente tem uma melhor distribuição das cargas, né, gerando maior propriocepção na articulação. Ou seja, o que é essa propriocepção? É como o meu corpo está, né, localizado no tempo e no espaço. Então, isso me dá uma sensação maior de equilíbrio, né, de controle do meu movimento, é o controle motor, me dá mais, me protege mais, porque é um sistema que ele tem um sistema de amortecimento melhor, né, porque eu consigo distribuir essas cargas, e diminuição também daquela tendência, né, a ter uma postura mais largada. A gente vê isso em atletas, que tu olha um atleta e tu vê assim ele ali, né, com aquela postura, parece que ele tá assim, ó, colado no chão, né, tem um crescimento axial, uma verticalização do corpo incrível, porque ele tem força muscular, né? E quando a gente vê uma pessoa que não faz exercício ou que tá num processo assim de perda de massa muscular, a gente vê aquela pessoa ali, né? Parece que vai desintegrar, né? Parece que o primeiro vento, um pouquinho mais forte que der, vai derrubar ela. Tu perde esse crescimento axial, né? Ele vai se horizontalizando ao invés de se verticalizar. Então, quando a gente percebe isso, a gente vê na prática, né? A diferença entre ter força, ter estabilidade e para uma pessoa que realmente não faz atividade física. Então, agora eu vou fazer um ping-pong aqui contigo. Eu vou te pedir um mito, uma verdade e uma prática. Vamos começar com o mito. A pergunta que não quer calar, né? Isso eu dou cursos, né? Então, sempre me perguntam, eu libero antes de treinar ou eu treino e depois eu faço a liberação? Depende, né? Se eu chego a um paciente que está muito, né, rígido, muito tenso, muito contraturado, ele vai ter menos deslizamento na hora do treino. Então, fazer ali uma prática, uma autoliberação, né? Hoje existem os rolos, né, miofasciais, ou uma bolinha, soltar, uma respiração, acalmar o sistema, né? Porque ele está ali rígido, né? O dia a dia lá foi tenso, muito trabalho, teve algum estresse. Isso também é importante, isso estressa o tecido facial, né? Estressa a musculatura, por isso fica mais tenso e mais rígido. Já dá uma boa melhorada para o treino, né? Agora, se a pessoa está bem, né, vai fazer um treino mais pesado, aí eu acho o ideal fazer depois. Para quê? Como um recovery, como uma recuperação. Como, esse agora, fiz meu treino, agora eu vou dar aquela relaxada, aqueles músculos que estavam muito tensos, eu vou conseguir ter uma melhor mecânica desses fluidos, né, um melhor fluxo. Por isso, assim, não tem algo... tem que ser assim, tem que ser assado. Depende de cada situação, tem que ser avaliada, né? Então, preparar-se para o movimento, né? O movimento dele tem que estar fluido. Se é um movimento que está ali todo restrito, né? Não tem aquele espaço para ele para que ele possa se contrair de uma forma eficiente, aí o ideal é fazer um pouco de liberação ou respiração também, né? Que acho que era uma das outras coisas que eu vou dar uma dica. Muito bom. Então, acho que a gente já trouxe aqui um mito e uma verdade juntos, né?
que o mito é que não tem a receita de bolo para todo mundo, né? Dizer que tem que liberar antes ou dizer que só depois, né? Vai depender de cada caso. E uma verdade é que precisa ter esse passo a passo no nosso dia a dia. Então, para a gente poder treinar com mais eficiência e para a gente se recuperar desse treino, a gente tem que incluir a mobilidade, a estabilidade, né? A liberação no nosso dia a dia, na rotina do treino. E agora eu vou te pedir assim uma prática, algum protocolo simples que as pessoas possam já amanhã ou hoje mesmo começar a fazer. Tá. As pessoas, elas falam muito que elas acordam, né? Mais rígida, ou quando ficam muito tempo sentado, quando levantam, nossa, tudo dói, ou ficam mais com essa rigidez, né? Travadas, antes do movimento. Isso. Ou após ter passado uma noite toda sem dormindo, né? Mas o corpo está mais parado. Por quê? Porque o corpo precisa do movimento, por isso que elas estão mais rígidas. Ficou parado ali, os tecidos faciais, eles vão ficando mais com menos liberdade de movimento, mais restrito. Então, o que eu poderia fazer? Espreguiçar-se, né? Porque a gente vê isso na natureza, né? Os gatos, os cachorros, quando eles levantam, eles fazem aquele movimento que poderia ser a saudação do sol ou o movimento do espreguiçar, de colocar os braços para cima, girar, mas sem exagero, porque de manhã o corpo ele tá mais, os discos estão mais hidratados, porque eles não sofreram a ação da gravidade. Então a gente precisa fazer movimentos leves. Quando acorda, vira para um lado, alonga do outro, mobiliza. E a mesma coisa, movimentar o quadril, se movimentar. Não tem uma receita de bolo. Te movimenta. Perfeito. Então, para fechar, se tu pudesse deixar assim uma mensagem curta, né, uma mensagem curta para quem está com dor, né, o que seria? Uma frasezinha de mensagem. Movimento é vida. E se tu queres envelhecer com qualidade, movimente-se. Muito bem, muito obrigada, Fátima, pela tua presença, pelas informações tão esclarecedoras. Encerramos aqui mais um Em Movimento, lembrando que o movimento é um pilar essencial de saúde e é o que nos dá longevidade com autonomia. Até o próximo episódio. Se você gostou, clica aqui, encaminha, deixa uma mensagem, encaminha para pessoas que possam também se beneficiar dessa informação.